Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Vertex, um podcast que está pra lá de especial porque hoje nós vamos receber um grande amigo, um grande parceiro, um grande mentor, um cara que nós admiramos demais e que está com a gente nesse projeto da Vertex Summit, que vai acontecer dia 25 de julho na cidade de Frutal. E com vocês, uma salva de palmas para nosso amigo, mentor e também parceiro, Flávio Brandão. Flavinho, seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Nino. Obrigado, Yuli. É um prazer estar com vocês nesse projeto. Eu tenho admiração especial pelo que vocês estão construindo, a vontade que vocês têm de fazer um negócio através das pessoas, e eu sou apaixonado por pessoas, então quando eu recebi um convite, eu fiquei muito lisonjeado e estou aqui para falar um pouquinho do que nós falaremos na Vertex Summit. E Flavinho, né, gente? Para mim é um carinho. Tem um carinho muito especial, um cara que eu conheço desde novinha, que a gente teve muita história aí juntos, né? Então, assim, para mim tá sendo muito especial receber você no nosso evento, nesse podcast, para essa conversa hoje, que eu tenho certeza que vai muita gente, que quem estiver escutando isso aqui, vai com certeza tirar boas ideias e com certeza poder ter algum ajustezinho na sua empresa e fazer uma melhoria com esse podcast hoje. Esse é o nosso propósito e vamos estar em casa. E tamo junto. E pra galera se inteirar, quem é Flávio Brandão Alves? Flávio Brandão Alves, uma criança que teve pouca infância. Desde que eu me conheço por criança, 6, 7 anos, o meu prazer era eu para fazer nos finais de semana com José Mani, que hoje é meu padrinho, o João. Mexer com trator, mexer com colhedeira, ver plantar, ver colher, ou às vezes eu estava com meu avô na fazenda e com 11 anos eu tive a oportunidade de já começar a empreender, trabalhar, desenvolvendo um software. Com 13 eu já peguei o primeiro serviço, com 16 para 17 eu já estava dentro de uma multinacional desenvolvendo softwares. E hoje eu tenho 3 empresas, tenho uma fábrica de software, uma empresa de ar-condicionado, refrigeração, e tenho a Dale Carnegie no estado de Minas Gerais, e o meu propósito é um legado de construir resultados através das pessoas. Muito bacana. E que legal essa história. Você falou que você começou com a tecnologia, né? Eu sou programador de formação, inclusive posso confessar que eu bombei na faculdade por falta, porque eu trabalhava com isso já, e tudo começou com 10 para 11 anos, eu morava em São José do Rio Preto, eu andava 11 quadras, mas era 11 quadras em São José do Rio Preto, na Badibacite, para ir até uma escola. Eu conheci a Regina, e depois ela me apresentou para o marido dela, que era o Rubens, e ali eu já comecei a aumentar. Então começou tudo com processamento de dados. Legal. Isso é uma coisa que eu e o Nino fala muito, né? Você falou que começou com 11 anos de idade. Hoje, pra gente, nosso maior desafio é criar os nossos filhos, é conseguir ensinar para eles alguma coisa. E o Nino fala muito disso. Se a gente quis... Uma coisa que a gente puder deixar para os nossos filhos seria o empreendedorismo, que ele aprendesse a vender alguma coisa, a conseguir... através das vendas, conseguir fazer o empreendedorismo, né? Acho que é bem bacana isso. E Flávio, a gente já se conhece há algum tempo, conhecemos já em vários ambientes, e eu já tive a oportunidade já de fazer 2 treinamentos com você, através da metodologia da Dale Carnegie, né? Tanto um treinamento em company e também um treinamento focado em comunicação. E pra gente já começar, já na canela, já dando na canela. Cara, liderança. Vamos falar um pouquinho de liderança. Liderança hoje, no ano de 2026. O empresário, o colaborador, o gerente. Cara, o que é esse negócio? O que é essa liderança? O que é esse negócio que parece que está sendo o pulo do gato para as empresas? Nino, o primeiro ponto que eu enxergo é a autorresponsabilidade. Sabe, eu treino muitas pessoas e os líderes, eles chegam, parece que o problema é sempre o outro. Ah, mas a geração tal. Ah, mas o meu colaborador tal. Hoje, muitas vezes eu chego nas empresas de recrutamento e seleção, eles colocam assim, não contratar idade tal. Não contratar com habilidade tal. Aí é fácil liderar, né? Eu quero ver liderar em situações difíceis com perfis diferentes.
E aí a Yuli trouxe algo que nós temos muito desafio, que é, por exemplo, nós, né, começamos muito cedo, despertou desejo muito cedo, mas a geração, hoje a gente vive em 7 gerações diferentes, e não tem como mudar. Eu não vou dizer, não vou trabalhar com o perfil da Yuli, não vou trabalhar com o perfil do Nino, aí a liderança que entra, Nino, assim, nós vamos falar de liderança, mas vamos falar muito de profissionais. Às vezes eu treino algumas pessoas de vendas e elas falam assim, mas eu não tenho afinidade com aquele cliente. Eu falei, mas aí é fácil. Se eu atender só com quem eu tenho afinidade, se eu for liderar só com quem eu tenho afinidade. Então, respondendo a tua pergunta, Nino, eu entendo que a liderança hoje é ter a maturidade do que eu preciso fazer para liderar. Que é o que nós vamos falar muito lá na Vertex Summit, dia 25 de julho. Sabe? Como que eu vejo a minha maturidade em lidar com essas situações. Porque senão daqui a pouco vai se demitindo, e aí? Como vai ser? Exatamente. Eu e o Flávio, a gente participa de provas, né? Já competimos muito juntos, agora com o Nino, e é uma coisa que eu falo muito e relaciono isso muito com as empresas. Quando você está numa competição e o desafio é o tempo, você não tem que focar o seu treinamento no que você é bom. Você tem que focar o seu treinamento nos seus desafios, no que você é ruim, no que você não é muito bom, porque é ali que você tem a oportunidade de ganhar melhor, ganhar mais tempo. E é justamente isso na liderança. Quando você lida com outras pessoas, né? O que eu sou bom, eu já faço muito bem, mas onde eu vou ganhar mais na venda, onde eu vou ganhar mais com o meu time, é justamente onde a gente tem dificuldade. Então, eu acho que essa relação de competição junto com liderança faz muito sentido, né? O que você acha? Total sentido. E eu lembro quando eu comecei com o Team Penny em 2003, né, que é o esporte, e ali eu entendi que não era tudo sobre mim. Era sobre mais 2 parceiros, mais 30 bezerros, mais um tempo, mais cavalo. E ali eu tenho que influenciar primeiro a mim, que é o que a gente fala muito sobre liderança, vamos falar muito sobre isso na Vertex, sabe? Olhar para dentro de mim, sabe? E olhar assim, onde que eu posso ser melhor? Porque quando eu chego para as pessoas, eu falo assim, ei, cara, quais são os seus desafios? Ele não diz que o desafio dele é com a pessoa que ela tem melhor engajamento. Ele sempre olha para aquelas pessoas que têm pepino, mas ele só se aproxima do que eles gostam. Ele não se aproxima do que ele tem pepino. Quando você vai lidar com a carteira de clientes, normalmente o consultor comercial, ele visita o que ele tem maior afinidade. E aí que você diferencia um profissional de alta performance. Porque quando tu passa a olhar o desafio como algo que eu preciso romper, aí muda tudo. Sim. Muda tudo, que é o que tu disse, assim, onde que eu preciso romper para ganhar mais tempo, né? Onde que eu preciso romper para ser melhor? E em 2018 eu me propus o desafio de correr uma maratona, eu sempre faço a analogia disso daí. Ali é o maior exemplo de liderança, porque tu sai no domingo de manhã, deixando tua família em casa para fazer um longão de 35 durante 4 horas. Cara, o que eu tenho que romper sobre tudo isso? Então, pegando um pouco o gancho que tu disse, e para fortalecer ainda mais na tua resposta, liderança para mim, cara, é tudo sobre mim. As pessoas estão olhando a liderança como o outro. Então nós vamos falar muito no dia 25 lá na Versa, assim, como eu posso melhorar a minha habilidade de liderança, tá? A gente tem, lógico, tem algumas pessoas que nascem prontos, né? Eu não sei se vocês tiveram na escola de vocês, aquele amiguinho que parece que saía por um intervalo, um monte de pessoas se aproximava dele. Aquele ali já nasceu pronto. Tá? Mas liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Nós vamos falar isso lá na Vertex. Já é pode ser desenvolvida. E é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, seja ela para equipe, para vendas, para pai, para mãe. Não dá mais. Que é no dia a dia, porque também quando você fala, né, eu vou desenvolver minha liderança, ou a pessoa às vezes escolhe que não quer liderar. Beleza, às vezes você não quer liderar na empresa, mas e na sua casa? E como é que eu vou escolher não liderar na empresa, mas aí em casa, muitas vezes, se eu escolher não liderar em casa, isso vai me gerar um problema gigantesco. E quando a gente fala em separar casa, trabalho, a gente sabe que no dia a dia não é bem assim, né? Então eu tenho que estar sempre pronto para liderar a empresa. É claro que para eu começar a alcançar cargos de liderança vai depender
tanto desse desenvolvimento pessoal, como também do desenvolvimento técnico ali da pessoa, da entrega do dia a dia. Entregar indicadores, resultados e tudo mais. E em casa, você vai ter que estar todos os dias se desenvolvendo pessoalmente para poder entregar o melhor que você tem para sua família e liderar sua família, né, para um ambiente que seja saudável, para um ambiente de prosperidade. E não estou nem falando aqui de questões financeiras, mas sim de convivência mesmo ali, de um ambiente familiar. E trazendo aqui um pouquinho para o jogo empresarial, o ego. Porque a pessoa lidar com esse ego todos os dias, né? Eu como líder, então eu vou sair da minha zona de conforto, eu preciso me desafiar nisso todos os dias, mas aí eu encontro com as minhas dificuldades pessoais, do meu ego, às vezes da minha maneira de me posicionar, da minha maneira de conversar, né? No momento onde uma pessoa que eu tenho mais afinidade, eu vou ter uma figura de linguagem, uma pessoa que eu tenho menos afinidade, eu vou ter uma outra paciência, uma outra figura de linguagem. Cara, e como é que eu vou lidar com esse negócio? Como é que eu vou lidar com o meu ego? Eu falava agora mesmo, inclusive 9 horas eu tive uma reunião, e ela falava, eu preciso saber como lidar com um membro da minha equipe, como lidar com outro membro, e ela tem 12 pessoas na equipe dela. Aí eu falei assim, tá, mas e aí, como tu vai lidar contigo? Boa. Ela falou, como assim? Eu falei, não, é tudo contigo, é tudo com você. Então, quando a gente fala de ego, isso é muito importante o que tu disse, Nino. Muitas pessoas, a pessoa quer ter a etiqueta de líder, mas não quer olhar para dentro e se desenvolver habilidades para tal. O primeiro ponto é, liderança não é concurso de simpatia. Líder não é para ser quisto, líder é para ser respeitado. Então, poxa, eu vou falar algo que não é tão bom para Yuli, ou vou falar algo que não é tão bom para o Nino. Pô, eles vão torcer o nariz, sim, mas eu preciso fazer isso. É pelo meu bem, pelo bem deles e pelo bem do negócio. Tá? Então, quando tu diz de ego, Nino, por isso que nós temos alguns programas de desenvolvimento que a gente começa a falar sobre nós. Ah, mas eu vim aqui para falar da minha equipe. Não, fala sobre mim. Aí o Yuli fala um pouquinho, né? Nós, enquanto pais, é tudo sobre assim. Nós temos 2 filhos, então não age um da mesma maneira com um e com o outro. Então não é sobre eles, é sobre a minha maneira. Sabe? E esse tema nós vamos falar sobre isso no Vertex, um pouco sobre o eu frente à minha equipe. Sabe? Porque muitas vezes tem um pré-julgamento. Como eu quero ser visto? Sabe? E numa empresa não é como eu quero ser visto. É o que eu preciso fazer para todos estarem bem num ambiente, numa cultura e para o resultado vir. A não ser que tu estiver numa ONG, numa instituição de filantropia, que aí é um outro amor envolvido. Mas não é como que eu quero ser visto. Não, o que eu preciso fazer dentro do contexto de cultura, de negócios, para o indicador acontecer. Exatamente. E nós já tivemos oportunidade, eu e o Nino, já fizemos vários treinamentos com o Flávio, o time também já teve oportunidade, e ele traz muito isso, né, nos treinamentos. Eu tô até me policiando aqui para seguir as dicas e as teorias, né, que vocês passam no treinamento, sempre levo isso para mim, e é uma oportunidade muito boa. E é justamente sobre isso que a gente está fazendo esse movimento. É por isso que eu e o Nino estamos levando isso para a Frutal, levando esses palestrantes, essas pessoas que falam de assuntos que estão presentes no nosso dia a dia e fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E por isso que a Vertex é um movimento que a gente acredita que vai fazer muito sentido para todo líder, todo gestor, empresário de Frutal, de região. Então, é um evento que nós esperamos todo mundo lá, que eu tenho certeza que vai ser transformador, ainda mais com a presença do Flavinho aqui com a gente lá. Yuli, eu vou dizer uma coisa, tá? Quando eu vi esse projeto acontecendo, da Vertex, feito por vocês, não tem invenção. Sabe, eu vi isso de vocês, assim, o que vocês viram no treinamento de liderança em company foi praticado. O que vocês viram com o Lousada, o que vocês viram o que vocês estão levando para lá é algo que vocês viveram. Então, eu imagino, você que vai lá na Vertex, tu pode chegar pro Nino, pra Yuli, ou alguém que conheceu, quando tu fala assim, tu usa isso, eu tenho evidências para dizer, eu usei tal dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E uma coisa muito importante, Yuli, e Nino, nós não somos perfeitos. Porque talvez você tenha alguém assistindo e fala assim, mas não é bem assim. É lógico que não é bem assim. E não é bem assim sempre. Vai falar com o Nino, o Yuli é de bom humor sempre? Não.
Isso é ser líder. Isso é ser verdadeiro, mas não é terceirizar a responsabilidade. Exatamente. Tá? Nós estamos passando por um momento onde a sociedade terceiriza muita coisa. Nós estamos, principalmente em esportes, né? Ah, não ganhei por causa disso. Nem nós, fazendo team penny. Ah, não ganhei porque o boi é ruim, porque o cavalo não sei o quê, porque meu parceiro não sei o quê. Pô, na empresa é diferente? Oh, e eu e o Flavinho tem até uma história pra contar, porque nós dois somos muito assim, né? Então a gente sai da pista, quando eu erro, eu já saio brava. Nossa, Flavinho, errei, não podia ter errado. Ele, calma, Yuli, calma. Mas quando ele erra, ele sai do mesmo jeito. Nossa, não, Yuli, pelo amor de Deus, eu tô muito ruim, não sei o quê. Eu, Flavinho, calma, não, você tá ótimo. Mas é justamente sobre isso. A gente primeiro olha para os nossos erros, para nós, o que a gente fez, né? E depois o resultado vem quando a gente melhora a gente, porque sobre o outro a gente não tem controle, né? Mas eu espero que nós podemos virar a chave de muitos empresários que lá estiver e profissionais de alta performance no Verx. Vai estar lotado. Inclusive, se tu não adquiriu, corre, viu? Tem meu cupom lá, gente, FBA15, corre lá. Porque ainda existe muita terceirização, Yuli. Existe muitas vezes as empresas me chamam, falam assim, eu preciso treinar minha equipe, assim, não, beleza, e tu vai com a gente? Não, vamos começar com eles. Pô, mas como assim vamos começar com eles? Sabe, tudo é um processo de dentro para fora, então é de cima para baixo. Uhum. Ô Flavinho, e existe alguma decisão difícil que mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo dos seus negócios? Essa você devia me avisar. Teve. Alguma virada de chave, assim, algum ponto... Meu irmão faleceu em 2003, 30 de setembro de 2003. E ele tinha tudo. Tudo assim, 17 anos passou na Unesp, super inteligente, ganhava bem... E entrou em uma depressão. E quando veio acontecer, não foi naquele momento, sabe? Mas foi meses depois, me virou uma chave, assim, do que é sucesso. Sabe? E ele via muito que o sucesso era ganhar dinheiro, enfim, tal. E eu acredito que isso é importante. O resultado é importante. Mas hoje eu enxergo o dinheiro não como o dinheiro. Eu enxergo o dinheiro como uma possibilidade de me dar alguns prazeres, como o cavalo, como estar perto da minha família, como um poder de escolha diferente. Então, em um momento, não sei ao certo quando foi, mas foi depois do falecimento do Gustavo, eu entendi que não era o dinheiro, sabe? Era o que ele me proporcionaria. E ali mudou bastante coisa, apesar de eu já ter quebrado 4 vezes. Sabe? Não sabendo administrar muitas coisas, olhando muito para o outro e não para mim. Em 2008, em junho, eu virei a chave da minha vida, quando eu fiz o primeiro processo da Dale Carnegie. E nesse momento eu falei, eu preciso entender o que é sucesso. Sabe, talvez não é a conta cheia de dinheiro, sabe, é o poder de escolha, de poder escolher do ir e vir. Legal. E como foi isso? Isso de ter quebrado 4 vezes, se reerguido e hoje ser esse cara com... Quantas empresas você tem hoje? Eu tenho 3, 4 com a Dale, né? 4 empresas, um cara hoje bem sucedido, um cara hoje que tem uma família linda, que pratica o esporte que você ama. Como que foi isso, esse caminho? Primeiro, não foi colocar o dinheiro em primeiro lugar. Tá? Pra quem me conhece, eu não sou workaholic, sou apaixonado em trabalhar, né, Nino? Nós somos apaixonados em trabalhar, mas eu não sou aquele workaholic. É que sempre, por que eu vou fazer isso? É pelo dinheiro, é pelo legado. Por exemplo, nós estamos aqui, eu tenho 6 funcionários numa empresa, eu tenho 4 na outra, e são eles quem fazem a coisa acontecer, sabe? Então, o como foi, Yuli, foi colocar as pessoas na frente do jogo. Tá? E eu, se vocês me permitirem, vou dizer o que eu vou começar a apresentação da Vertex com isso, mas eu preciso deixar aqui, pelo menos para quem está assistindo esse podcast, as pessoas não são um problema, as pessoas são a solução. Concordo plenamente. Então, foi através disso. Tá? E
infelizmente, pessoal, infelizmente a sociedade não está enxergando dessa maneira. Todo mundo só critica, todo mundo só diz que fulano errou, que ciclano errou, que é difícil contratar, é difícil lidar com não sei quem. Cara, parece que as pessoas são um problema. Ah, minha esposa é isso, meu filho é aquilo, só tem problema. Então a virada foi entender que as pessoas são a solução. Legal. E continuando nessa mesma linha, porque hoje em dia é um desafio muito grande o empresário ele ter um negócio de sucesso. É um desafio maior ainda ele ter um ecossistema de negócio, né? Que é o seu caso hoje, que é o nosso caso também. Então a gente entende exatamente, né? O que é gerir vários cestos ali. Então você começa a ter um ecossistema ali. Eu diria que e aí eu queria, né, que na sua resposta você abordasse um pouco disso também, porque você falou de 4 empresas, mas eu vejo também um movimento de branding do FBA, né, que traz as iniciais do seu nome. Então eu vejo já vestuário, FBA, nichado, já vejo no esporte, acho que é FBA Sports. Então assim, eu já vejo um movimento de brand muito forte também. E fala pra gente, como que é o Flávio gerir isso? Porque nós estamos falando de branding, nós estamos falando do ecossistema, nós estamos falando do Flávio treinador, que treina outras equipes, que treina a equipe dele, que treina outras equipes para olhar para a gente sem abrir mão do resultado, que tem que treinar a equipe dele, sendo também CEO de um conglomerado de empresas que não pode abrir mão do resultado, né? Porque é isso. É um resumo sintético que eu fiz aqui, mas é sobre isso. Cara, e esse dia a dia aí? Como é que é esse negócio? Teve outra virada de chave quando eu fiz a segunda vez do treinamento do Dale Carnegie. Eu lembro como se fosse hoje. Nós abrimos uma loja chamada Mulher Limitada para Letícia e eu tinha uma moto, uma Red esportiva branca e azul, mas eu não andava com ela. Eu tinha vergonha das pessoas verem eu andando com ela. Ah, mas o cara não sei o que. E aí eu fiz um processo e me caiu uma ficha. Eu falei, peraí. Naquela época não tinha tantas mídias sociais, mas eu falei, as pessoas podem até não me dizer, mas elas sabem que eu tenho a moto. Elas sabem que isso... E ali foi virado, menino. Então, é outro ponto muito importante. Eu não sou o Flávio na empresa, eu não sou o Flávio em casa, eu não sou o Flávio no Team Penny. Quem me conhece, eu sou uma pessoa em tudo. Então, hoje, as pessoas sabem mais da gente do que nós mesmos. Nós vamos tomar uma cerveja. Ah, não, mas não posta não. Cara, eles já estão sabendo que nós estamos tomando cerveja faz tempo. Eles já estão sabendo que a gente preparou a cerveja. Então, como que tem sido isso pra mim? Ser verdadeiro. Ser verdadeiro, e algo que eu tenho me trabalhado muito é assim, não tem como ser perfeito, não vou agradar todo mundo, sabe? Agora sempre olhando para um resultado. Ah, meu filho pode pensar, por que eu fiz isso? Eu posso explicar para ele. Um colaborador da empresa, por que você tomou essa atitude? Eu posso explicar para ele por que eu tomei aquela atitude. E nem sempre ela vai agradar todo mundo. Tá? Isso também é liderança. E clientes, tu pode passar 10 propostas. Se tu fechar as 10, tu vai quebrar. Você não vai agradar todo mundo, sabe? Só que, de novo, falando de liderança, se tu quiser agradar a tua equipe inteira, tu vai ter problema. Tá? Então, falando um pouquinho do brand, do todo, eu sou essa pessoa, eu sou essa. Eu falo muitas vezes, nós estamos aqui, eu tô aqui numa postura, mas tu pode ir dia 12 de julho lá em Araçatuba, nós vamos estar de chapéu, sujo, de bota, de espora, de fivela, esses somos nós. Então isso é o que sintoniza muito nós. Por isso que acho que a gente se uniu muito, sabe? Porque somos nós, passíveis de erros, acertos e prosperidade. Legal, legal demais, muito bacana. E, Flavinho, em relação à família, né? A gente tem um pilar muito forte na Vertex, que é família e espiritualidade. E você tem uma família muito unida, né? A Letícia, seus filhos. E como que é o Flavinho relacionando as empresas dele junto com a família? Como é isso? Como essa divisão de tempo, essa divisão de prioridade, como é isso? Tem sido desafiador. Tem sido. E chegou um momento para eu olhar melhor para isso. Porque nós, profissionais de alta performance, normalmente ele quer o melhor. Só que nem sempre o melhor dos outros é o nosso melhor.
entendeu? Cada um tem o seu melhor. Então, hoje, eu tenho os meus finais de semana para minha família. Não, sabe, dificilmente eu abro mão, com exceção de algum treinamento ou outro, que eu abro mão. Então, tudo, e olhe assim, eu posso dizer, exatamente tudo. Eu saio de casa na segunda-feira, é pela família. Sabe, mas eu tenho meus cavalos, ok, mas o Flávio Augusto está incluso, a Letícia está inclusa. Mas eu tenho outros hobbies, eles estão inclusos. Inclusive tem alguns amigos que falam assim, poxa, mas tu não viaja sozinho? Eu falei, cara, mas... Qual o sentido? Pra quê? Se eles podem estar comigo. Porque se eu precisar viajar sozinho pra me sentir bem, eu não deveria ter casado. Sim. Sabe? Tem o Pedro, que é meu enteado, agora também entrou na vibe do esporte. Então tem alguns desafios para que eu, Flávio, me ajuste. Mas aí, de novo, tá? Chegou a hora do momento de eu, Flávio, também olhar para mim enquanto líder de família. O que eu preciso me ajustar, o que eu preciso fazer, mas não olhar para eles. Tá? Eu tenho, não sei, pegar vocês, tem muitos colaboradores. É só tu pegar o mais velho e pegar o mais novo. Cara, não sei olhar pra dentro de nós e ver, e aí? Tá, qual que é a diferença? Eu tenho o Pedro, que tem 24, eu tenho o Flávio Augusto, que tem 16. Sabe, a diferença é muito grande. Cada um com a sua vontade, com a sua ideia, no seu momento. E tá tudo certo. E é assim, tá? E vou falar um pouco dos nossos pais, tá? A criação é totalmente diferente. Tá? Quando você fala assim, mas o seu avô, quando a gente fala para os nossos filhos, mas seu avô não falava 2 vezes comigo. Tá, mas era na década, 2, 3 décadas atrás. Hoje já não é mais. Mas tem que ser assim. Se tu pegar hoje uma criança, você falar pro José ou pra Júlia que tem que ser assim, eu acho que tu criou uma resistência. Na nossa época é que tem que ser assim, tem que ser assim. Tá? Então, voltando um pouquinho na tua pergunta em relação à família. Eu não casei para separar. Então eu luto até onde der. Como eu não contrato para demitir. Perfeito. Então eu escuto muitos líderes falando assim, vamos contratar, se não der certo, não, então não contrata. Se tu já tá com essa cabeça, vou contratar, sabe, para demitir, então de novo voltando isso para a liderança. Tá? Pode ser que aconteça, tá? Mas a gente tem que, enquanto líder, inclusive nós temos um treinamento que são 12 encontros. Eu sempre recomendo que se tiver que fazer uma demissão, que faça depois da sessão 9. Porque você já trabalhou tudo que você podia trabalhar dentro de ti antes de realizar a demissão. Legal. E você falou uma coisa aí que é muito bacana, né? Que você trabalha muito, gosta muito de trabalhar, mas que você não abre mão dos finais de semana com seus filhos. E você falou que você sai para trabalhar por eles, né? E é uma coisa que hoje eu vejo também que é um ponto que precisa ser muito bem trabalhado nos líderes e nas pessoas em geral, né? Eu trabalho pelo meu filho, mas não é só sobre o dinheiro, sobre o resultado, porque o tempo hoje é a coisa mais cara que a gente tem, é a coisa mais valiosa e preciosa. E esse tempo com os nossos filhos hoje, ele não vai voltar. Então, esse negócio de, não, vou fazer tudo por eles, e você fica só na sua empresa, daqui a pouco você não tem mais eles, né? Então, é muito legal, eu gosto muito dessa mentalidade, a gente tem muito isso, né? Trabalhamos muito, muito mesmo, mas os nossos momentos com eles, a gente não abre mão. E é fundamental, porque isso é o que dá significado para nossa vida, né? Não é só o trabalho, né? Nós vamos falar muito, vou pegar um gancho, vou roubar um pouco do seu contexto, tá? Nós vamos falar na Versa, dia 25/7, sobre a qualidade de vida do líder. Tá? O que nós entendemos? Eu tenho qualidade de vida, eu tiro férias 2 vezes por ano. Não, férias é descanso. Qualidade de vida é você estar em casa com qualidade. É nós estarmos aqui agora com qualidade. A gente está no Team Penny com qualidade. É você estar na Inovácio, ou no JB, ou na Dale Carnegie, ou na FBA com qualidade. É você estar vivendo o que precisa ser vivido com qualidade, que foi o que tu disse. Eu não gosto da palavra ser intenso, tá? Mas ter qualidade naquele momento. Eu tô na estrada, eu tô com qualidade.
Nós estamos almoçando com qualidade. Então, a qualidade de vida é essas pessoas estão confundindo o que é qualidade de vida. Qualidade de vida não é trabalhar pouco. Boa. Qualidade de vida não é trabalhar pouco. Assim, nós temos uma rotina muito parecida. Imagino que vocês devem começar a rotina entre 5h30 e 6 horas Exato. e para ela perto das 10h30, 11 horas, põe os meninos para dormir. Nós temos muitas coisas. A gente arruma tempo para fazer exercício, mexer com o cavalo, para fazer reunião, para ficar com os filhos. A gente arruma tempo para tudo isso. Com Qualidade. E é um ponto que eu bato muito lá no meu time de casa e no meu time da empresa, né? Às vezes eu tô em casa e o pessoal da empresa tá me mandando mensagem para eu resolver alguma coisa ali por WhatsApp. E às vezes eu tô na empresa e o pessoal lá de casa tá me mandando mensagem. Então esses dias eu falei, gente, deixa eu te falar. Se eu tiver aqui e não parar para te ouvir e tiver respondendo os pepinos lá da empresa, eu não vou conseguir resolver aqui o nosso problema. Da mesma forma que se eu tô lá e fico no WhatsApp resolvendo outras demandas, e eu acho que isso é uma dor muito grande também do líder, né? Às vezes essa urgência, eu falo que isso aqui, o telefone, o WhatsApp, isso deixou a gente mais acelerado, né? Com a necessidade de urgência maior, né? Mas acontece muito isso. Às vezes eu tô num lugar aqui, é sobre qualidade de vida, tempo de qualidade com as crianças, é sobre a minha empresa, né? Estar em um lugar, mas não estar ali totalmente, porque eu tô ali numa reunião, resolvendo um problema da minha casa, eu não tô na reunião. Aí chego em casa, eu tenho que resolver o problema de novo. Então, isso é muito comum, né, Flavinho? Muito. E aí eu vou tirar um pouco só da liderança, tá? Em vários profissionais. Um dos maiores desafios que os vendedores têm hoje, eles não estão escutando o cliente. Eles estão negociando, eles já estão pré-julgando algumas coisas. Eles não estão ali. Eles não estão ali. Inclusive o Simon Sinek disse uma frase que o próprio fato do celular estar perto de nós, nós já estamos inconscientemente conectados do que pode estar acontecendo no celular. Será que alguém manda no chat? Será que alguém precisa de mim? Então assim, nós estamos em um momento onde a vibração energética, ela está consumindo muito da gente. Tá? E aí a gente não vive. A gente não vive, a gente está aqui. Por isso que eu sou apaixonado na corrida. Porque, e outra coisa que tem me feito muito bem, que eu conversei isso com o Nino uma vez, o tênis. A gente está começando... Pessoal, por que o tênis cresce tanto em empresários de alto escalão? Porque é o único momento que o cara não pode pensar em nada. Pensei no boleto, a bolinha já passou. Passou. Então, Exato. Isso, para resumir a analogia que tu deu, sabe? Então, são movimentos, a pessoa chama aqui, o líder nunca tem tempo para escutar a tua equipe. Mas aí quando o cara pede demissão, ele dedica 3, 4 dias para entender. Ele não gasta tempo para cuidar da pessoa. Tá numa reunião aqui, tá respondendo um e-mail de lá. Tá? E aí não tem qualidade nos resultados, na vida, ansiedade, cada vez mais ansiedade. Exato. E aí as pessoas não resolvem. Não, e assim, se a gente parar pra pensar, né? Só esse papo que a gente teve aqui agora sobre qualidade de vida, se a gente realmente conseguir entender e praticar isso todos os dias, os nossos resultados já são outros. Só aí. Independente, modelo de gestão, você pega, você ajusta, indicador, você corre atrás. Mas se entender de verdade o jogo da qualidade de vida e entender ele de verdade, os nossos resultados já mudam aí. A gente até veio conversando no caminho e cada vez mais eu tenho tido esse tipo de clareza. Que eu até escutei, né, uma outra pessoa, eu gosto demais de escutar o Lázaro do Carmo, eu gosto de algumas coisas dele. E ele trouxe isso e eu gostei bastante, porque qual que é o ponto? Se eu tenho um cansaço físico, cara, basta eu descansar. Eu preciso de um dia, preciso de 2 dias, né? E aí eu vou descansar, eu organizo minha agenda, eu descanso e tá tudo bem. Agora, se eu tenho um cansaço mental, e aí muitas vezes eu vejo empresários e vejo gerentes, pessoas de alto escalão de empresas, muitas vezes confundindo isso e cometendo esse erro. Se eu tenho um cansaço mental, eu achar que eu vou tirar férias, eu vou voltar bem. Eu achar que eu vou ficar 3 dias, às vezes, reorganizar a minha agenda e ficar 3 dias em casa fazendo alguma coisa, eu vou ficar bem. E isso não vai acontecer, porque o cansaço físico tem a ver com o descanso natural, e o resultado, o cansaço mental tem a ver em
mapear e ter uma clareza do que tá te levando para aquele lugar e o que é necessário você fazer para poder realmente. Então, muitas vezes, às vezes é trabalhar mais. Fala assim, poxa, mas eu tô cansado mentalmente, eu vou ter que trabalhar mais. Cara, até você resolver o que tá te incomodando, vai. Né? Eu acho que é sobre isso, né? Muito, tá? E tudo é energia. Tudo é energia. Tu falou um negócio. Certa vez eu fiz um treinamento sobre um livro. Por exemplo, os jogadores da NBA, eles saem normalmente de um jogo fisicamente cansados. Então eles saem do jogo e vão ler. Para oscilar a energia do corpo para cabeça. Nós saímos das empresas com a cabeça. O que normalmente a gente tem que fazer? Algum exercício físico para dissipar. Descarregar. E aí tem tido muitos problemas de infarto, principalmente em alta cúpula. A pessoa sai do trabalho, capital, São Paulo, 10, 11, 12 horas, chega em casa, o que ele faz? Come um lanche, toma uísque. A energia tá ali. Ela não se dissipou da cabeça. No outro dia de manhã, continua ali. Tá? Então, isso que tu disse, as pessoas não entendem mesmo, Nino. A gente fala assim, pô, mas eu tô trabalhando 12 horas por dia e eu ainda vou ter que treinar alguém e vou ter que trabalhar mais. Durante um tempo. Vai. Se tu quiser resolver isso daqui a um tempo, vai. Por isso que as pessoas muitas vezes não delegam. Delegar dá trabalho. Cara, se tu olhar a curto prazo, lógico que dá trabalho. Isso é óbvio que dá trabalho. Porque existe, acho, ali uma interpretação, né? Muitas vezes você fala assim, poxa, não é fácil. Não é, e nunca vai ser. Mas não precisa ser complicado, pode ser simples. Não é porque é desafiador que não tem que ser simples, porque o simples vai funcionar. Então sim, você vai ter que treinar, cara. Você vai ter que treinar. Eu falei isso hoje com uma colaboradora nossa. A gente vai contratar uma pessoa porque ela tá se movimentando, né? Tá fazendo uma mudança de função. E eu falei pra ela, olha, você precisa passar todo o treinamento pra ela. E quanto mais tempo você gastar com ela, quanto mais energia você gastar com ela, você ficar ali para que ela fique preparada, mais rápido você vai conseguir deixar essa função. Então, assim, não é só... Porque, assim, se você treinar de meia boca, você vai ter que acompanhar essa pessoa por muito mais tempo. Então, se por um curto espaço de tempo você se dedicar mais, treinar melhor, gastar muito tempo ali com ela para ela realmente aprender, depois você pode sair que ela vai continuar bem. Mas se você fizer meia boca, ela vai precisar de você, por muito tempo. E pensando um pouquinho aí em relação da Vertex, sabe? Até amanhã tá tudo pronto para sair uma publicação minha falando um pouco sobre as pessoas esperarem. A gente fala que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Perfeito. Dinheiro não se ganha, dinheiro ele é feito. E eu tenho visto muitas pessoas esperar ganhar dinheiro. As pessoas estão querendo esperar ganhar dinheiro. Então se tu tá aí, cara, se tu não for pro Vertex, tem um monte de gente que vai. Eles estão fazendo dinheiro antes de você. Eles estão buscando maneira de fazer o dinheiro antes de você. E nós estamos, realidade, nós estamos passando um momento da sociedade que nós estamos doentes, nós estamos passando 3 guerras ao mesmo tempo. Um cenário político instável, sabe, isso é realidade, isso é fato. Então se tu tá aí, tá difícil. Agora que a gente separa os homens dos meninos. É agora que tu tem que ir pra Vertex, que tu tem que se profissionalizar, que tu tem que ir lá comprar teu ingresso. É agora que porque se tu ficar sentado esperando, vai passar, cara, vai passar. Mas uma coisa que o Nino comentou ali, assim, não precisa ser difícil, mas é tudo a maneira como a gente encara as coisas, sabe? Eu me lembro que, assim, eu passei do ensino fundamental, a gente forma no ensino fundamental, né? Tem um prézinho, a gente na formatura no prézinho. Exato. Aí, nossa, agora vem fundamental. Deve ser difícil pra caramba, né? Então, a gente é fomentado dessa maneira. Aí vem o 4º ano, aí vem o 5º ano. E aí sempre vem assim. Então, o que nós temos que entender? Bem-vindo à vida. Vocês vão me dizer que o casamento é fácil. Jamais será. Vocês vão me dizer que ser pai é fácil. Cara, mas bem-vindo ao mundo. Ter empresa, lidar com o cliente, aí, então... Sabe, nós vamos falar isso na Verdes, cara. Bem-vindo ao mundo. Para de culpar o mundo e tua equipe, teus negócios e o teu mercado.
E eu falo muito, assim, que as pessoas me conhecem, sabem, vocês já ouviram isso. Nós temos 3 opções. Faz alguma coisa pra mudar, aceita como tá, ou pede pra sair. Tu não tem outra. Eu espero que vocês aí vão e façam alguma coisa pra mudar, já compra o Vertex, porque aí tu já tá fazendo alguma coisa pra mudar. E assim, nessa pegada que você tá respondendo aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual a diferença do empresário que cresce do empresário que fica estagnado? Saber pra que ele cresce. Porque hoje nós temos que entender que negócio, ou ele tem um legado, ou tu tá fazendo ele pra ser vendido, ou tu tá fazendo ele pra quebrar. São esses 3 caminhos, não tem outro. Faz sentido, não? Perfeito. Faz, com certeza. Tá, a gente se conhecendo, eu imagino o que o Nino tá fazendo com o negócio. Tá? E aí ele tá fazendo crescer por um propósito. Tá? Eu tenho meus negócios, e aí o que é crescimento? Eu entendo até que crescimento é sustentabilidade. Tá? Eu não preciso estar crescendo de um ano para o outro 20, 30, 40%. Sabe? O crescimento, ele vai ao ponto, será que as pessoas estão mais felizes no meu negócio? Será que eu estou conseguindo entregar para o meu colaborador o que ele quer ou o que ele precisa? Porque se eu pensar em um crescimento numa empresa, eu vou crescer minha empresa, mas aí eu vou precisar que as minhas pessoas cresçam e aí eu vou perder algumas pessoas. Cara, talvez esse não é o propósito meu. Não, eu quero que as pessoas estejam tendo família, conseguindo crescer e a empresa sustentando todo esse legado. Tá? Isso é muito do que eu, Flávio, tenho como legado. Sabe? Fornecer os melhores para o meu cliente para que a empresa dele funcione do jeito dele. Então, da minha equipe, eu quero que elas estejam bem, estejam ali na empresa para que eles tenham a vida que eles escolheram ter. Se tu falar que eu cresço muito nos meus negócios de grana e de estrutura, vou te dizer que não. Tá, mas eu imagino que quem está ali comigo está conseguindo idealizar o que está se propondo. Inclusive eu. Legal. E seria mais ou menos assim, o crescimento financeiro, o crescimento da empresa seria como se fosse o resultado disso, né? Porque para chegar lá a gente precisa primeiro preparar o time, preparar as pessoas, enxergar o meu propósito e fazer com que ele aconteça. E o número mesmo, ele vem depois, né? Eu concordo, acho isso muito legal e para mim faz muito sentido isso. Não, e para mim também, e certa vez eu aprendi com um mentor aí, que você tem aquilo que você controla, aquilo que você não controla e aquilo que você consegue influenciar, né? E eu aprendi, né, nesse curso que, por coincidência com o Flávio Brandão, da Del Carne, que você entrega o seu 100% para poder, naquilo que você controla, você doa o seu 100%, e naquilo que eu influencio, eu tenho que doar meus 200%. Isso realmente foi uma virada de chave para mim, eu não pensava dessa forma até aquele momento, né? Hoje eu já levo isso para minha vida. E, cara, qual que é o principal desafio hoje, né? E pegando esse gancho que você falou, porque tá muito claro para você, né? O momento da sua empresa, o momento que você quer, o que você quer entregar para o seu cliente, o que você quer entregar para o seu colaborador, está muito claro para você. Como influenciar o meu colaborador, os meus liderados, toda essa clareza e tudo isso que a gente quer entregar e tudo isso que a gente quer construir. Eu sei que nós vamos aprofundar muito isso dia 25/7 lá na Vertex, mas para o pessoal, para quem está nos escutando agora, qual que é o principal desafio do líder nesse momento? Entender e ajudar as pessoas a saberem o que elas querem e o que elas precisam. Perfeito. Assim como nós descobrimos o que a gente quer, o que a gente precisa, o papel do líder é fazer com que o time dele descubra o que eles querem, o que ele precisa. Dentro da empresa? Não. Para a vida. Tá? Antes de qualquer profissional, existe um ser humano. Tá? Tu pode, a Yuli, pegar um pouquinho o gancho disso, tu pode falar, não, tu vai trabalhar das 7 à meia-noite, tu vai ganhar hora extra, enfim, achando que ele quer dinheiro, mas na verdade só queria chegar às 5 horas da tarde para o meu filho. E tu não tá entregando para ele o que ele queria. E ele acha que ele também tá precisando de dinheiro, mas na verdade o que ele tá precisando não é isso. Tá? Então, crescimento,
assim como nós falamos de empresa, né, Yuli? Assim, por exemplo, minhas empresas, hoje, se as minhas empresas, no meu propósito, tá? Não me der mais dinheiro, mas me der liberdade, ela está crescendo, tá? E será que os nossos colaboradores, assim, é lógico, a gente tem uma responsabilidade. Eu queria, muitas vezes, poder não estar aqui, tá? Profissionais de alta performance, assim, agora são 4 horas da tarde, a gente não sabe se a gente vai assistir o jogo em casa. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Isso é ser autorresponsável. Então não é fazer só o que a gente quer, é fazer o que a gente precisa, tá? Então, respondendo a tua pergunta, é ajudar, apoiar os colaboradores a enxergar o que eles querem, o que eles precisam. Muitas vezes eles acham que eles precisam de uma coisa, mas eles estão precisando de outra. Cara, perfeito, perfeito. Que aí o cara trazer clareza para esse Boa. objetivo da pessoa. Boa. Porque se o objetivo dele, se ele tá num momento de crescimento profissional, existe um apoio e um caminho. Se ele tá num objetivo de algo pessoal, de atenção com a família, a gente tem um outro caminho aqui dentro da própria empresa para ele também. E aí essa clareza eu consigo influenciar e aí pode-se dizer que realmente extrair o melhor de cada um, extrair o melhor de nós. Seria nessa linha. É isso. Por exemplo, eu fico triste quando eu chego em algumas empresas, e aí como que funciona como que é feedback aqui? 3 vezes trimestral. Entra no sistema lá e faz o feedback. Falei, jura? Como assim? Em 3 meses muita coisa mudou na pessoa. Cara, pra mim feedback é eu chegar num café contigo e aí, Yuli, como tá o José, como tá a Maria, como tá o Nino? Tá em casa, não tá legal. Em 3 meses muita coisa passa. E aí você tá pagando hora extra, porque há 3 meses atrás ele precisava comprar um remédio pro filho. Mas agora já comprou, já passou a necessidade dele já mudou. Tá? E eu tenho falado muito assim, as pessoas, pô, Flávio, então quer dizer que eu vou ser psicólogo da minha equipe? Sim. É exatamente isso. Aí ele fala muito isso. Existe 2 pontos aí, 2 pontos que assim, nessa questão que a gente está trazendo, toda empresa, praticamente toda empresa está escrito lá, né? A missão, visão e valores dela. Toda empresa tem um propósito. E aí entra 2 pontos importantes. Primeiro, será que o meu cliente quer comprar o que a minha empresa é o propósito da minha empresa vender? E é o que a gente começou falando. Às vezes eu tô ali insistindo com o cliente, querendo que ele compre o meu produto, mas às vezes o meu produto não é para ele. E eu preciso ter clareza disso, eu preciso entender isso, porque senão ou eu vou sangrar minha margem, ou eu vou sangrar meu time para entregar um produto que não é o que é o propósito da minha empresa. E ao mesmo tempo, o segundo ponto é em relação às pessoas, que é isso que a gente estava falando aqui agora. O propósito da minha empresa é qual? É ser uma empresa que vai estourar ali no curto prazo e por isso a gente vai precisar fazer hora extra e por isso a gente vai precisar ficar ali todo mundo. E não é o propósito do colaborador, não é o propósito da pessoa. E a gente tá ali lutando com ela e tá todo mundo infeliz, tá todo mundo sofrendo ali e não é isso que ela quer para ela e não é isso que eu espero dela, né? Então, a missão, visão e valores é uma coisa que ela não pode ser uma frase escrita bonita lá na parede da empresa, né? Ela realmente tem um propósito, ela realmente tem que fazer sentido. E o colaborador que está alinhado com esse propósito, é isso que a gente falou, né? Onde eu vou ter pessoas mais alinhadas, pessoas que acreditam mais, pessoas que vão produzir mais, dão mais resultado, mais felizes, né? O que eu entendo? Sim, concordo 100%. Tá? Missão, visão e valores, o que eu entendo é o resumo da cultura. Cultura da empresa é aquelas 3 coisas, tá? Quando tu não tem uma liderança muito alinhada com essa cultura, que é missão, visão e valores, tu tem um pepino. Porque se a gente chega, e isso acontece muito, tu falou um negócio, eu adoro essa analogia que tu fez, eu adoro. O cliente quer comprar uma coisa, a empresa está vendendo essa coisa, acha que está vendendo, mas o colaborador não está entregando isso. Cara, nós temos um pepinaço. Nós temos um problema enorme, porque o cliente enxerga a empresa de uma maneira, a empresa está gastando dinheiro para que ele enxergue, mas o colaborador não entrega aquilo ali. Está desalinhado com a cultura, com a missão, visão e valores. E aí, quem que é responsável por isso? O líder, né? É o líder. É o gestor. É ele. É ele. Tá? E aí tu tocou num assunto
importante, nós vamos falar bastante isso mais na Vertex, a nomenclatura. Tá? Não estou falando legalmente como é, mas a nomenclatura ela não ajuda os líderes. Tá? Tu pega assim, o que ele é? Ele é gerente operacional. O que ele é? Gerente comercial. Aí, qual que é o papel? Quando eu comecei a mexer com processamento de dados, nós tínhamos o programador e nós tínhamos o analista. O analista desenhava e o programador desenvolvia. Hoje não existe. Hoje é o sistema de informação único. Hoje desenha, faz tudo. Tá? Épocas passadas, tu tinha um gerente que tomava conta das planilhas e dos processos e tu tinha alguém que tomava conta das pessoas. E hoje não mais. Tu não tem, hoje é uma coisa só. Porque hoje recursos humanos não é responsável por liderar a equipe. Quem é responsável por liderar a equipe é o gestor da área. Então, nós vamos falar bastante disso na Vertex, até a própria nomenclatura. Porque quando tu fala assim, gerente comercial, cara, tu não gerencia pessoas. Tu gerencia processo. Então, o cara fala assim, não, eu sou gerente comercial. Tá, mas tu é líder comercial. Eu gosto dessa palavra, gestor comercial. E aí engloba liderança e gerenciamento. Perfeito. Assim, eu gosto muito dessa analogia porque a gente, o resultado é pessoas mais processos é igual resultado. Boa. Né? Fórmula básica de 100% das empresas. A partir do momento que você tem uma empresa, é sobre isso, independente do ramo que você está. É o que funciona. Dependente do ramo que você está. E aí o nosso principal desafio, todos os dias, é trazer essa clareza do que a empresa quer entregar como processo e produto e como que a gente vai envolver as pessoas para que a gente entregue exatamente o que o cliente deseja para comprar, e aí a gente vai tendo prosperidade e crescimento e as nossas empresas vão se transformando num legado todos os dias. E aí, cara, eu percebo que a gente esbarra num pequeno pontinho aí chamado comunicação, que a gente fala sobre isso, porque tem o que eu falo, o que você escuta, o que o terceiro comenta e por aí vai. E muitas vezes, e aí trazer nisso para a liderança, né? O líder, ele precisa, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como que tem que ser a comunicação de um grande líder, na sua visão, né? Como é que o cara vai assimilar isso? Porque para te dar um contexto, o colaborador, e nós seres humanos somos assim, tá? Não é um ou outro, nós temos que lutar contra isso todos os dias. O nosso primeiro instinto sempre é contar uma história do porquê estava difícil, do porquê foi complicado e do porquê a culpa é sua e não minha. Né? Então, assim, isso é do ser humano, né? Eu posso fazer isso menos que você, mas faço, né? Então, o ponto e o líder ali, ó? Como que vai lidar isso com o dia a dia, essa comunicação? Como que nós vamos... Porque esse é um problema que eu entendo que a gente não resolve, mas a gente diminui, a gente trata. E aí? Vou trazer algo que vocês vão relembrar. O líder precisa entender quem que é o público. Com quem ele está falando. Eu vou conversar com a Yuli, eu preciso conhecer a Yuli. Eu preciso gastar tempo para entender quem é a Yuli. Ela é emocional, ela é mais racional, ela é mais amorosa, ela é mais intolerante. Agora eu vou falar com o Nino. Quem que é o Nino? E eu preciso entender quem são essas pessoas para direcionar melhor a minha comunicação. De novo, na Vertex nós vamos falar muito das 7 gerações que a gente vive hoje. Eu não vou conversar da mesma maneira com elas. E aí que tá o pepino do líder hoje. Ele acha que ele vai falar com o colaborador dele de 50 da mesma maneira que ele fala de 20. Então eu vou ter que fazer reuniões individuais? Eu acredito que para a tua maior assertividade, talvez sim. Porque tu não acessa as pessoas da mesma maneira. Tá? E um ponto muito importante que tem acontecido. Eu escutei essa frase em 2013 e nunca mais me esqueci. WhatsApp, redes sociais se aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Perfeito. Tá? Então o e-mail e o WhatsApp ele foi criado para ter uma comunicação linear, não interativa. Então daqui a pouco tu tá tendo uma comunicação interativa através dessas meios de comunicação que deturpa no meio do caminho, você já se perdeu. Tá? Mas voltando,
Como melhorar minha comunicação quanto líder? Conheça quem é a pessoa que tu tá falando. E aí eu vejo muito assim, vou falar um pouco da parte de vendas também, tá? Porque na verdade o vendedor ele lidera teu cliente. Influência, né? E aí ele chega, apresenta um produto para Yuli. Ele tem um croquis, né? Ah, não sei o que, papapá, papapá. Aí ele vai da mesma maneira e apresenta pro Nino. Não vai rolar. O Nino não quer ouvir isso tudo. Bom, Vai direto ao ponto, né? Tá? E aí é a nossa equipe. Perfeito. Perfeito. Eu começo a mapear cada perfil e eu tenho que entender que somos todos seres humanos e cada um tem a sua vontade, cada um tem sua dificuldade, cada um tem os seus bloqueios, né? Enquanto líder, eu vou ter que todos os dias mapear isso daí e a gente trazer para o nosso dia a dia essas conversas não somente lineares, que a gente usa o uso da tecnologia, mas trazer essa conversa no one-on-one, né? No tete-a-tete ali com nossos colaboradores. E esse é o grande desafio do empresário, porque o tempo, ele tá rodando. Ele tá o tempo todo rodando e aí a gente parar para fazer isso, eu vejo que o empresário tem muita dificuldade, tá? E cada vez mais nós vamos ter que lutar contra isso, igual eu falei, não é uma coisa, são níveis de consciência que você vai acessando. Então, uns mais, outros menos, mas a gente tem que estar todos os dias lutando contra isso. Entender que essa comunicação, esse one-one, o pulo do gato, eu acho, da produtividade, do ter mais lucro, da rentabilidade, hoje eu acho que passa muito por aí, não passa não? 100%. Só que enquanto as pessoas não entenderem, enquanto os empresários, muitos empresários já entenderam, entender que a pessoa é a solução e não o problema, porque ele acredita que ele vai fazer um one-on-one, aquilo é perda de tempo. Ele tem que entender que aquela one-on-one é a solução de muitas coisas. Então, se a pessoa levar só... Vai ter muito na Vertex, vai ter muito. Mas, sabe, se ela for pra lá só pra assim, cara, como que eu viro minha chave de compreender que as pessoas são as soluções e não os problemas? Vai pra lá, cara. Vai pra Vertex só pra virar essa chave. Dentre muitas outras coisas que terá, mas muitas outras, tá? Mas se eu tô conversando com o meu colaborador e tô vendo que ali tá a solução de um monte de coisa, cara, eu tô priorizando aquilo. Agora, se eu vou ali e falo, nossa, lá vem ele me contar os pepinos dele de novo. Cara, eu não vou priorizar aquilo nunca. E aí é problema, retrabalho, rolo. Ele vai errar, eu vou ter que chamar a atenção dele. Aí quando é pra chamar a atenção, aquilo é um desgaste emocional muito grande. Pra você e pra ele? E pro negócio, pro cliente, tá? Então, de novo, falta de tempo. Cara, falta de tempo é falta de priorização. A gente tem que priorizar algumas coisas. E eu não enxergo muitos empresários e líderes priorizando pessoas. O cara gasta horas fazendo uma planilha de Excel, alimentando o Power BI, mas ele não gasta horas cuidando da equipe dele. Às vezes a gente gasta um tempão de saber como que eu vou melhorar um pouquinho minha margem, como que eu vou comprar mais barato ou conseguir vender mais caro. Nós estamos dizendo que isso não é importante. Né? Sim, eu vou olhar para isso. Né? Existe Você mesmo disse, eu sou processo, mas pessoas igual resultado. Mas eu não enxergo isso no 50-50. 50 olhando para isso e 50 as pessoas dedicando para as pessoas. Ué, é simples. Você é da tecnologia, você vai entender muito bem isso que eu tô falando. Hoje a inteligência artificial, ela assim, tá dominando, né? A gente precisa entender esse jogo, a gente precisa utilizar as ferramentas, não só como uma forma de pergunta ali, mas cada vez mais ela tem ajudado na produtividade, na alta performance dentro das empresas. E qual é o maior desafio? Treinar a inteligência artificial. E não é diferente da pessoa que está do seu lado, né? Porque se você fala para a inteligência, eu preciso que você me dê uma receita de um café. Ela vai te trazer qualquer receita ali. Não, pera, mas é um café gourmet que é diferente. Então, assim, você precisa explicar tintim por tintim para a inteligência artificial o que ela precisa te entregar. Qual é a diferença do seu colaborador? E aí eu vou fazer uma provocação. Para algumas pessoas que estão escutando, quanto tempo tu dedicou para treinar a IA e quanto tempo tu dedicou para treinar alguém da tua equipe? Sim. Perfeito. Sim. E agora para a gente já caminhando aqui para o encerramento,
E lembrando que isso aqui é só uma pequena gota do oceano do que vai acontecer no Vertex Summit, um evento para empresário, um evento para você que vai realmente dobrar seus lucros e entender o jogo das pessoas, entender o jogo da liderança e entender o jogo da comunicação. Então, fique ligado, tá? Já clica aqui, ó. Já aproveita, já compra o seu ingresso, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma virada de chave na sua vida. E agora, já caminhando para o nosso encerramento, quando a gente fala em treinamento, né, e pessoas, mas processo ser igual a resultado, eu vejo que tudo bem ser 50-50, né, talvez para um cargo de gestor, mas eu acredito que o cargo do CEO, o cargo do presidente da empresa, cada vez mais nós vamos ter que criar um desequilíbrio nisso aí, talvez partir para um 70-30, talvez 80-20 em relação a pessoas, né, não, Flavinho? Cara, assim, tudo é de propósito com propósito. Isso vai muito da estratégia. O que eu entendo? As empresas são do tamanho que as pessoas são. Perfeito. Vamos lá. Vou dar um exemplo do seu, Nino. Tá? Tu contrata um profissional para criar um processo, mas tu não contrata o profissional para influenciar seus líderes. Ele contrata. Ele te contratou. Mas não sou eu no dia a dia para engajar o time. Sim. Vamos supor, a Yuli, tá? E tu viveu isso, que a gente compartilhou sobre isso. Tu contrata uma empresa para talvez definir um processo de funcionamento, mas tu não contrata uma pessoa para engajar tua liderança lá, para fazer o one-on-one. Perfeito. Sim. Tá, então aí eu acredito que aí vem as tuas respostas. Tá? E aí eu fico triste porque muito CEO não olhou esse negócio ainda. Ele se fecha numa sala para falar de como aumentar a margem, de como, enquanto lá os líderes dele estão precisando de, tá? E nós estamos aqui em 3 diretores, 3 proprietários, enfim, nós temos que olhar para isso, tá? A gente sabe, a gente se apoia, a gente conversa muito um com o outro, mas assim como nós, pensa nos seus gerentes, ok? Eles também são solitários. Sim. E eles precisam da gente. Eles têm os pepinos deles. Eles têm a família dele. Eles têm as amarras deles. Então não é eles cuidar dos outros. Alguém tem que cuidar deles. Para que eles possam cuidar dos outros. E sabe quem mais é solitário? O empresário. O empresário. E é por isso que a gente acredita muito no movimento da Vertex. É por isso que a gente quer fazer isso acontecer na nossa região. Porque a gente acredita que outros empresários, outros gestores solitários, assim como nós, têm a oportunidade de ouvir outros gestores, ouvir outros líderes, e então conseguir se apoiar, conseguir aprender com outro. E esse é o grande objetivo da Vertex. É justamente isso que você acabou de dizer. Boa. Flavinho, muito obrigado pela honra que você nos deu aqui de estar participando com a gente aqui nesse podcast da Vertex. Eu tenho certeza que para nós foi um grande aprendizado aqui hoje e para todo mundo que está nos ouvindo também foi um aprendizado, tá? Então, para você que fez sentido esse papo de liderança, esse papo de pessoas, esse papo de comunicação, esse papo de entender e ter clareza de mapear as pessoas para que as pessoas consigam te entregar cada vez mais e você entregar para elas também cada vez mais. Se isso fez sentido para você, curta, comenta, compartilhe, se inscreva aí no canal pra gente, dá essa moral, vem fazer parte dessa comunidade da Vertex, porque assim como a Yuli falou, o empresário, ele é sim solitário, então nós temos que nos juntar, nós temos que estar todo mundo perto, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na minha, na sua, em todas as nossas vidas. Então dá essa moral pra gente, se inscreva aí no canal, nós vamos estar trazendo muito conteúdo que vai fazer muita diferença nas nossas vidas. E se você conhece um empresário que também sente essa solidão, que tá precisando falar de pessoas, liderança, comunicação, também já pega, já manda esse link direto para ele e fala para ele, ó, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer diferença na sua vida, assim como tá fazendo na sua. Então, bora lá, compartilha esse link, dá essa moral pra gente também e se inscreva no canal. Flavinho, muitíssimo obrigado, cara. Foi uma honra te receber aqui hoje. Você já é nosso amigo, você é nosso parceiro e também é nosso mentor, nosso treinador. E vai ser um grande prazer estar junto aí dia 25/7 no Vertex Summit, um evento feito por empresários para empresários. Obrigado Nino, obrigado Yuli. Eu respeito muito vocês, a gente se conhece há muito tempo e eu vejo o movimento todo de vocês. Estou orgulhoso de saber que tem pessoas que querem levar isso à frente
e valorizo muito vocês. E você que ainda não entendeu muito o que vai acontecer, tá? Nós teremos aí um tempo onde nós falaremos sobre gente. Mas eu não tenho equipe. É sobre gente. Mas tu tem amigo, tu tem família, tu tem pessoas, tu tem gente. É gente. Tudo é sobre gente. E por favor, as pessoas são a solução e não são os problemas. Obrigado, Nino. Obrigado, Yuri. Muito obrigada, Flavinho, mais uma vez. A gente está muito contente de ter você no nosso evento. Uma pessoa que a gente já fez muitos cursos, a gente acredita no que você fala, a gente acredita no seu trabalho, no seu propósito, e a gente tem certeza que isso vai ajudar muita gente também. Muito obrigado. Mais uma vez eu falo que eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui conversando com você, apresentando o nosso trabalho, e muito obrigada mesmo.